Respire fundo, queridos. Acalme o teu coração. E permita que esta palavra encontre lugar aí dentro de você. Sabe, há fases, queridos, da vida em que a nossa maior pergunta, ela não é Deus vai agir, mas quando isso vai acontecer, não é? Tu crês, tu oras, tu confias, mas o tempo, ele passa e parece que nada muda. Portas continuam fechadas. Oportunidades, queridos, não surgem. Respostas demoram. E então nasce no coração uma dúvida silenciosa. Será que não é para mim? Hoje, queridos, Deus quer tratar exatamente essa dor. E Ele faz isso falando sobre algo muito, mas muito precioso. O alinhamento do tempo certo. De acordo com a palavra, Deus, queridos, Ele não trabalha apenas abrindo portas. Ele trabalha alinhando o tempo. Porque uma porta aberta, queridos, fora do tempo, pode virar frustração. Uma oportunidade antes da hora pode gerar perda. Uma resposta adiantada pode te ferir. Por isso, queridos, quando Deus, Ele decide agir, Ele não faz nada de forma aleatória. Ele ajusta o tempo. Ele conecta pessoas. Ele organiza caminhos. Ele prepara cenários invisíveis aos nossos olhos. Nada, absolutamente nada, queridos, acontece por acaso quando Deus, Ele está no controle. Talvez hoje tu esteja a viver um tempo de espera. E esperar, queridos, cansa, não é mesmo? Esperar desgasta. Esperar dói. Mas o Senhor, Ele te diz, queridos, essa espera não é abandono, é alinhamento. Eita Deus! O tempo certo de Deus, queridos, é quando tudo converge. Quando o que tu precisas encontra o que Deus preparou. Quando a tua maturidade encontra a oportunidade. Quando o teu coração, queridos, está pronto para sustentar aquilo que vai chegar em sua vida. Deus, Ele não se atrasa, Ele também não se adianta. Ele chega no momento exato. Muitas portas, queridos, parecem fechadas. Não porque Deus disse não, mas porque, queridos, Ele disse ainda não. E o ainda não, queridos, de Deus é proteção. Há coisas, queridos, que tu pediste no passado, que hoje agradeces por não ter acontecido naquela época. Não é mesmo? Porque hoje você consegue perceber, queridos, se tivesse acontecido antes, teria sido pesado demais. O alinhamento do tempo certo envolve detalhe que tu não controla. Conversas, queridos, que ainda não aconteceram. Pessoas que ainda não cruzaram o seu caminho. Mudanças internas que ainda não estão em processo. Ei, Deus está a trabalhar enquanto tu achas que nada está acontecendo. E quando o tempo se alinha,
as portas, queridos, começam a abrir de forma natural, sem esforço excessivo, sem desgaste emocional, sem confusão. O que antes parecia impossível irá fluir. Mas há algo muito importante nesta palavra. O tempo certo também exige preparo. Por isso, queridos, Deus muitas das vezes diz: organiza-te. Organiza a tua vida espiritual. Organiza as tuas emoções. Organiza as tuas prioridades. Porque Deus, Ele não quer apenas te levar a um lugar novo. Ele quer que tu permaneça neste lugar. A bênção que se perde, não porque o inimigo te roubou, queridos, mas porque a pessoa não estava preparada para sustentar. O tempo certo de Deus é um tempo completo, onde nada falta, nada sobra, tudo se encaixa. E quando esse alinhamento acontece, Deus começa a dar sinais, pequenos sinais, discretos, mas reais. Uma paz diferente em seu coração, uma direção clara, uma conversa inesperada, uma porta que começa a se abrir. Então, queridos, não desprezes esses sinais. Eles indicam que o tempo está a alinhar em sua vida. Talvez você esteja à espera de algo grandioso. Mas Deus, Ele começa pequeno para te ensinar a reconhecer a sua mão. Então, o alinhamento do tempo certo também, queridos, revela algo poderoso. Deus, Ele remove a vergonha e libera a honra. Situações que antes te expuseram, que te fizeram sentir pequeno, que causaram dor em seu coração, Deus usa como testemunho. Ele transformará, queridos, feridas em autoridade, processos em maturidade. E quando Deus abre no tempo certo, queridos, ninguém consegue fechar. Porque não é apenas uma oportunidade, é propósito de Deus em sua vida. E hoje o Senhor quer, queridos, que tu descanse o teu coração. Não forces portas, não te compares, não te apresses, apenas confie. Confie que Deus está a alinhar tudo. Confie que o céu não está em silêncio. Confia que a tua história, ela não parou. O tempo certo, ele não falha. Ele chega. E quando chega, queridos, tu irá perceber que cada espera teve sentido. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará em sua vida. Que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Aleluia. Você já reparou que os escolhidos por Deus raramente são os mais bonitos da história? Nem os mais fortes, nem os mais organizados, nem os mais espirituais. Na maioria das vezes, queridos, são os mais improváveis, os feridos, os que choram até não ter mais lágrimas, os que olharam para o céu e se perguntaram: por que eu? Meu Deus! Mas sabe o que é mais lindo, queridos? É que foi exatamente você, com toda a sua dor, toda a bagunça e toda a sua cicatriz, que Deus te escolheu. Não foi por um acaso. Não, queridos. Não foi um erro.
E não foi porque havia ninguém melhor, não. Foi porque só alguém ferido pode carregar uma unção que cura. Só quem sangrou sabe como estancar o sangue do outro. E é por isso que sua vida ainda não acabou. É por isso que mesmo com tudo o que você já enfrentou, queridos, você ainda está de pé. Você acha mesmo que passou por tudo isso só para sobreviver? Deus, queridos, não te manteve vivo só para continuar respirando. Ele te manteve vivo porque há uma vida de prosperidade verdadeira sendo preparada para você. Mas antes de te entregar um novo, Deus está tratando o velho. A ferida que ainda dói, queridos, no dia de hoje, será o testemunho que trará cura a muitos amanhã. Prosperidade não é dinheiro, queridos. Prosperidade é propósito de Deus. Não se engane, não. Prosperidade, na visão de Deus, não é sobre ter muito. É sobre cumprir um propósito com o que você tem. Você, queridos, já se perguntou por que algumas portas se fecharam? Por que oportunidades que pareciam perfeitas simplesmente desapareceram? Talvez porque Deus não queria que você crescesse nesse lugar, querido, onde a alma morreria. Talvez porque aquela, queridos, bênção teria matado a sua essência. Às vezes Deus diz não, não porque quer te frustrar, não, queridos, mas porque Ele quer te ver vivo, abençoado, porque Ele sabe que tem coisas que parecem boa, mas é armadilha, e tem dor que parece castigo, mas é salvação. A verdadeira prosperidade vem, queridos, quando você entende isso. Quando você vê que foi ferido, mas que as feridas não foram o seu fim. Foram apenas o início de uma nova versão sua. Uma versão mais forte, mais sábia, mais sensível à voz do Espírito Santo. Feridas não são fraquezas, são marcas de guerra. Davi, queridos, era um simples pastor de ovelhas. Ninguém dava nada por ele, mas era justamente no campo, escondido e sozinho, que ele estava sendo preparado. Os leões que tentou matar, as lágrimas que chorou no silêncio, aquilo, queridos, era o currículo que Deus usaria para colocá-lo no trono. Você também tem um currículo celestial. Só que ele não está impresso em um papel. Está gravado em suas cicatrizes. Está escrito nas vezes em que você caiu e mesmo assim você se levantou, amados. Aleluia! Está nas noites em que você achou que não ia aguentar, mas amanheceu firme. E Deus olhou para tudo isso e disse: é esse mesmo que eu quero. Esse que ninguém vê. Esse que pensou em desistir, mas decidiu continuar. Esse que já sentiu fraco, mas mesmo assim me adorou. Escolhido, queridos, não é o perfeito, é o disponível. Deus não está procurando heróis, entenda isso. Ele está procurando corações rendidos, pessoas comuns com um sim extraordinário. Você foi ferido, mas ainda você está disponível. Ainda está disposto a obedecer, mesmo sem entender tudo. Ainda você acredita, queridos, que há mais da parte de Deus para a sua vida. Então você é a pessoa certa. Porque o céu, ele não responde à performance. O céu responde à rendição. E Deus te escolheu não porque você impressiona todo mundo,
mas porque você é verdadeiro diante dele. Você pode estar no meio do vale agora, pode ter dúvidas, dores, contas para pagar, portas fechadas e noites sem sono. Mas o que Deus prometeu sobre sua vida ainda está de pé. E não importa se hoje tudo parece o contrário. Deus não se esqueceu de você. E não muda de ideia, queridos, sobre os seus escolhidos. Ele escolheu você e ponto final. Ele não escolhe como o mundo escolhe. O mundo escolhe pelo brilho. Deus escolhe pelo coração. Então, queridos, não se compare. Não se sinta inferior a ninguém. Não desista do que Deus te prometeu. Sua vida é preciosa demais para ser vivida apenas como sobrevivência. Deus quer te ver prosperando em todas as áreas da sua vida. Mesmo, queridos, com essas marcas de batalhas. Aleluia! Você foi escolhido, mesmo ferido. Você é chamado, mesmo imperfeito. Você é amado, mesmo quebrado. Deus vê, queridos, o que ninguém vê. E Ele escolheu você. Agora é a sua vez de dizer: Senhor, mesmo ferido, mesmo machucado, eu ainda creio em Ti. Diga isso, queridos, nos comentários. Mesmo ferido, Senhor, eu ainda creio em Ti. Amém? Então fique com essa mensagem em seu coração. Aleluia.